Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como raiz de uma terra seca, que não tem nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Somente a Santo, que Deus abençoe a toda a santa palavra aos nossos corações. É interessante que Isaías profetizou isso aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Era como se estivesse passando uma tela diante dos seus olhos e estivesse vendo que realmente estaria. É claro que aquilo que é proferido de uma forma futura precisa de alguns elementos para se cumprir de uma maneira que seja mais perfeita e cabal. Isaías profetizou o advento, a personalidade, as atitudes, as falas, são coisas que vão se encaixando nas idas e vindas. Jesus procurou gradativamente a todo tempo, sem perder uma oportunidade de mostrar quem realmente ele era, sem fazer força, sem puxar em nada. É interessante de que difícil era decifrar o que na verdade era Jesus. Por muito se tentava, por nada conseguia, a não ser, claro, pela humildade, pela simplicidade, pela vontade de se aproximar daquele que na realidade pode interpretar o que está no subconsciente, no consciente, na cabeça, para que possa revelar, revelando, trazer a solução e a cura. Quando ele ia até o poço de Jacó, a finalidade dele era ir realmente ali, mas não era simplesmente iniciar um diálogo, mostrar quem ele realmente era. Sim, e isso apareceria como consequência, porque a sua necessidade de mostrar quem ele era estava perdendo para a necessidade daquela mulher de sair de uma rotina que já estava fazendo dela uma pessoa escrava da negatividade, do pessimismo. Então ele aproveita a oportunidade simplesmente pelo fato de mudar a vida de alguém que, por sua vez, já não tinha mais perspectiva nem esperança nenhuma de vida. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 50, versículo 30 e diante, ele diz, olha, quão insondáveis são os seus pensamentos, né? Quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem entrou na mente do Senhor para que pudesse interpretar, ou quem a ele deu para que por ele possa ser ressarcido, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. Assim se define aquele que na realidade, irmãos, tem um propósito de mudar, certamente não o sentimento, mas a atitude, o comportamento, as idas e vindas de alguém que por sua vez está sem destino, se encontra num túnel, em uma depressão ou em um determinado labirinto e não sabe para onde ir, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não tem desígnio, direção, não tem absolutamente nada a seu favor que possa contribuir para um desenvolvimento psicológico. E certamente, irmãos, são esses que precisam encontrar com Deus, porque precisa de uma direção, e a direção certamente só vem da porta que se abre, e Jesus diz que ele é a porta, e que quem passar por ela encontrará pastagem. Aleluia! E Isaías então profetiza algo tão importante, mas tão sublime, que às vezes a gente perde o nosso tempo tentando exalar um aroma que, por sua vez, é tudo cotado, é tudo acumulado, é um acúmulo de podridão e sujeira que está dentro do nosso íntimo, interpretado por vaidade, como a palavra vaidade é nada mais nada menos do que um suspiro. E o que é um suspiro? Algo que acontece hoje, quando de repente você pode se dar conta, hoje você vê com 3 anos, amanhã você se vê com 70, aí você vai fazer das palavras de Salomão a tua, fui velho, eis que estive para mim, trabalhando, moços, muitos criados, tive de tudo nessa vida, mas somente depois de um determinado tempo, infelizmente, não tive a oportunidade de ver antes, somente na minha velhice, parei, olhei e vi que debaixo do céu e em cima da terra, tudo é vaidade. Ou tudo é um suspiro. É algo que acontece e desacontece, faz e se desfaz, existe e deixa de existir, do nada. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa no intervalo entre a vida e a morte, como se tudo resumisse naquilo que está no meio. A grande realidade é que o homem está determinado a simplesmente fazer o que é certo, e a consequência vem daquilo que se faz. Dá crédito à pregação do Senhor
é certamente a bandeira do Evangelho, a força do reino de Deus, a composição na vida de um cristão. E principalmente, irmãos, contribui para a salvação e o aumento de um povo que vai entrar no céu. É nada mais, nada menos do que aceitar a nossa realidade, voltado para uma simplicidade, para uma humildade, para uma leveza, uma tranquilidade, uma calmaria. Alguém que simplesmente está a serviço e à disposição de Deus. Uma certa vez tentaram elogiar, colocar João Batista no lugar que não era dele. Perguntaram: tu porventura é Cristo? Ele falou: não, de maneira alguma. Eu não sou sequer digno de desatar as suas alparcas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E muitas vezes ele bateu de frente com pessoas que, por sua vez, não entravam no reino de Deus. Ele não permitia que as pessoas entrassem. E se desse condições, ainda tentava tirar quem já estava no reino de Deus para fazer a vontade do Senhor. São pessoas persuasivas, pessoas que têm maldade, pessoas que são frias em seu coração e que não querem ver o bem das pessoas. E essas pessoas estão em todo lugar, graças a Deus, que aqui não tem, porque somos pessoas de Deus, aceitamos a palavra não simplesmente por força e pressão, mas por livre e espontânea vontade, porque Deus certamente nos encurralou nas encruzilhadas da nossa vida, onde certamente olhávamos para todos os lugares e vimos que estava tudo cercado de montanha. E Davi então diz: envia os meus olhos para o monte. No monte não tem como sobressair aquilo que está diante dos nossos olhos e não tem como ver salvação, mas ele diz que do alto vem o socorro. Glória a Deus. Do alto vem o socorro. É assim nós estávamos, encurralados. A ação miraculosa de Deus, ela se concretiza de acordo com a nossa necessidade e não para a nossa vaidade. A nossa necessidade traz a ação de Deus. Só a sua necessidade. A sua vaidade não. Perguntaram para Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Pessoas que realmente eram religiosas e não aceitavam alguém que chegou ontem e já soubesse mais do que ele, surtisse mais efeito com as suas palavras, e se as palavras não fossem suficientes, tinha ações e atitudes para concretizar o que certamente a sua boca falava. E tem um ditado que diz que se você não pode vencer, se junte a ele. Mas o partido de esquerda está sempre tentando vencer, quando na realidade é impossível. É impossível. Então eles disseram assim: olha, a gente pode até entrar por esse caminho, mas o senhor tem que nos ajudar, dar um sinal para a gente. Jesus conhece o coração. Jesus olhou na cara de cada um deles e falou assim: é interessante, né? Eu vou dar um sinal para vocês. Eu não vou dar amuleto para esticar a fé de vocês, porque isso vai na contramão do Evangelho. Como vocês, uma geração de pessoas incrédulas, me pedem um sinal? Na verdade, eu vos digo que a vocês nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas no ventre do peixe, onde lá permaneceu por 3 dias e 3 noites. Assim também é de seu filho do homem, que ficará no pó da terra, no centro da terra, 3 dias e 3 noites. Esse é o único sinal que eu dou para vocês. Se possível fosse, nem esse eu daria. Oh, glória! Porque a Deus não cabe nem a Cristo convencer quem realmente não quer ser convencido, ou quem quer ser convencido, mas não quer ser convertido. Porque aquele que realmente não quer ser convertido, ele não se convence pelas suas ações, nem tampouco pelo seu argumento. Ele dá trégua na batalha e vai se fortalecer para iniciar mais uma batalha, porque ele se convence de que a guerra ele precisa vencer. Mas só que a nossa bandeira é o céu. Nós representamos Deus, nós somos porta-voz do reino de Deus. Então não adianta, irmãos, não é com o nosso argumento vindo de nós que nós vamos vencer o mundo, mas com o argumento que vem de Deus. Nós não temos muita coisa, a não ser o que eles precisam, porque o apóstolo Paulo fala em Coríntios que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que cremos é poder. Glória a Deus! Eu lembro que quando João Batista batizava no Rio Jordão, e aquilo foi Deus quebrando um silêncio de 400 anos. Ele vem surgindo no deserto com sua postura nada amigável, falando a verdade do rei. Você tem ideia?
Foi uma coisa tão impactante que as pessoas estavam em tremenda agonia há 400 anos. Ouvir que Deus falava e no momento Deus não fala. Ouvir que Deus fazia e no momento Deus não faz. Levantava os profetas e no momento Deus não levanta. Não existia nada, nenhum tipo de elo que ligava o povo a Deus ou Deus ao povo. O povo era tomado pela sua curiosidade e pela sua ansiedade. De repente sai um camarada no deserto pegando: arrependemos e convertemos, pois é chegado o reino de Deus. E eles iam se convertendo, mas a Bíblia fala que o que tinham que se converter, aqueles que realmente tinham o coração voltado para as coisas de Deus, viam até João Batista, tomado pelo impacto da palavra, aceitava ser batizado no Rio Jordão, mas ainda assim, 400 anos sem Deus falar para o povo ainda rebelde, alguns deles, principalmente os anciões, os fariseus, os saduceus, iam também no meio daquela aglomeração, mas não para ser batizado, mas para contemplar uma falibilidade, um defeito, alguma coisa que pudesse dar sustentabilidade à maldade no coração deles, de forma com que eles viessem desbancar certamente a bandeira do Evangelho. Mas João Batista, tendo os discernimentos de Deus, olhava para eles e dizia: raça de víbora, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Todo fruto que não der ramo será todo fruto que não der, todo ramo que não der fruto será cortado e lançado no fogo. E não dizeis que tenho por pais Abraão, porque até desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então não são meras formalidades, não são aquilo que você sabe, não é a sua escama religiosa, não é algo dessa natureza que pode fazer de você algo justificável perante aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor fala, que a nossa justiça aos olhos de Deus é um trapo de imundície. Glória a Deus. Aleluia. Então não existe justiça que te justifica se não for uma justiça eterna, uma justiça que vem diretamente do trono de Deus. Deixa eu ver que era 5 relógios. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente observa a frieza, a dureza. É algo que vem marcante durante um bom período de tempo. E a nossa preocupação é ser hoje melhor do que fomos ontem. E se é amanhã, melhor do que somos hoje. Não errar naquilo que tropeçamos. Lança novos desafios, nos reinventar sempre. Porque a vida cristã não é um obstáculo, é só um desafio. Mas os desafios da vida estão aí para ser vencidos. E é claro de que isso já devia estar agregado à nossa rotina, porque tudo o que acontece está respaldado nas nossas idas e vindas. É uma dificuldade que a gente encontra para ir por trabalho, voltar do trabalho. É uma dificuldade que a gente encontra alojado no corpo, chamado cansaço, desânimo, psicológico abalado, luta constante, afrontas, e por aí vai. O que é que nós temos que ninguém tem? Fé. A nossa fé é a arma que vence o mundo, diz apóstolo Tiago. Se você tem fé, você diz a esse, como um grãozinho de mostarda, diz a esse monte, transporta-te daqui para o outro lado, e assim vai acontecer. Alguém já viu um grão de mostarda? É tão minúsculo, mas tão pequeno. Era algo que nos tempos de Jesus era usado para fazer uma pasta. Essa pasta era algo medicamentoso. Ela era aplicada numa enfermidade de um lugar do corpo de difícil acesso para remover para um lugar de fácil acesso, para facilitar a obra da medicina, se tratando de ser uma medicina atrasada. E é interessante de que Jesus fala, se tiver fé do grão de mostarda, você pode remover o problema de um lugar de difícil acesso para um lugar de fácil acesso.
Você pode dizer: esse monte transporta-se daqui para onde eu quiser que você vai. E ele vai, somente com uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Porque a fé, ela move montanhas. E é interessante de que faz de nós pessoas que a princípio parecem ser loucos. É quase impossível alguém com um grau de formação, principalmente dentro de uma área sociológica, psicológica, se converter a Jesus. Porque estuda com muita veracidade, com muita piedade o corpo. E principalmente no lugar onde ele chega é a parte dos neurônios, onde eles não acreditam que existe uma outra força que movimenta toda a faculdade do corpo. São praticamente 85 bilhões de neurônios comandando todas as suas ações. Na hora de você levantar o braço, fazer o gesto, virar, de você formalizar aquilo que está realmente acontecendo diante de você, aquilo que está diante dos seus olhos. Então, quando você fala que está vendo aquilo que ninguém está vendo, você está entrando num declínio psicológico. Alucinações auditivas ou visuais. Há cristão que, por sua vez, pegou essa ciência e usa isso até a seu favor, quando por sua vez está querendo armar um 71 para se aposentar. Diz que não mente. O que você está vendo? Vejo um anjo do meu lado, todo de branco, dizendo: não tema que eu sou contigo. Na verdade, o anjo está do nosso lado. Era para eles nos enganar, mas somos nós que enganamos a eles. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas para os irmãos ver como o mundo é tão vulnerável, que quando se tratando da palavra de Deus, eles caem nas suas próprias contradições. E é interessante de que quem já viu um anjo? Não? Alguma coisa sobrenatural a teu favor? Não fala para o psicólogo nem para o cientista, não. Ele vai achar que você está ficando maluco. Ele vai achar que você está ficando maluco. Porque ele só acredita no que está dentro da nossa realidade. O que passou disso é o mau funcionamento da faculdade do corpo e os neurônios não estão trabalhando de acordo, em conformidade. E por sua vez, então, você não consegue convencer ele de que realmente, dentro, fora da realidade, que eles acreditam que existe uma realidade que Deus estabeleceu, que certamente são os anjos que nos guardam e que movem tudo a nosso favor e que nos dá livramento. Uma certa feita, saiu até no jornal, um prédio em São Paulo que pegava fogo e as pessoas desciam desesperadamente por aquele prédio. Pessoas que ficavam desesperadas não podiam descer porque estavam tomados pela fumaça, estavam morrendo sufocadas. Há pessoas que se desesperaram, jogaram no quarto, no quinto andar, mas existia um irmão que estava lá no quinto andar e que tentou de todas as maneiras e não conseguiu. De repente ele se lembrou: pô, mas espera aí, agora é a hora de eu colocar a minha fé e ver o que realmente acontece no mundo espiritual. Falou: Deus, eis-me aqui. Se for da sua vontade que eu pare por aqui, eu paro. Mas se não for da sua vontade, envia uma cortina e nessa cortina o Senhor me guia até o térreo. Irmãos, naquele exato momento se apresenta um anjo, saiu no jornal e tudo. A Bíblia Santana até faz menção desse acontecimento que aconteceu lá em São Paulo, que os irmãos chegaram a ver. Um cristão, ele vem descendo pelas escadas, fumaça vão se abrindo, ele chega lá embaixo. Quando chega lá embaixo, os fotógrafos e repórteres já estão esperando, dizendo: crente anda no meio do fogo. E é interessante, se aquilo fosse maluquice, ele não andaria, ele morreria queimado. Mas qual era a maluquice? Realmente os seus neurônios não estavam tendo a capacidade de decifrar o que realmente estava acontecendo, porque o homem não consegue entrar no mundo espiritual se não abrir o coração, dobrar o joelho e clamar a Deus para que Deus venha ao seu encontro. É justamente aí onde cai por terra toda a capacidade humana e entra o agir de Deus. Parece uma coisa simples. Afinal de contas, para que Deus enriqueceria você? Para você ficar rico, tirar onda com os outros, passar por aí dizendo que você tem e eu não tenho? Deus está preocupado com isso aí. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus está preocupado com algo mais do que... Sabe qual é o nosso milagre? É você sair de dia, voltar de noite para sua casa. Você fala assim: eu estou indo para o que o Senhor quiser. Aí o Senhor pega a geladeira, abre, fala assim: Jesus, aqui só tem água. Aí pega a dispensa, abre e fala assim: aqui, Senhor, não tem nada, que tem até umas baratas passeando aqui.
E o milagre acontece. O milagre da sua existência. Você vai para a rua, de repente você recebe um telefonema, ou alguém te chama para fazer alguma coisa. Quando você pensa que não, você passa no mercado e os seus filhos nem perceberam a agonia que estava te tomando naquele espaço curto de tempo, naquele intervalo entre a sua ida e vinda. Você saiu sem nada e voltou com o suficiente para manter a sua postura de dona de casa e chefe de família. Esse é o verdadeiro milagre. Glória a Deus. Essa é a verdadeira comunhão. É interessante de que o salmista ele diz, na verdade ele diz em duas versões, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa ainda não é a versão original. A versão original: Deus é meu amigo, não me abandonará. Há crentes ousados, por sua vez, que usam essa questão dizendo, não era para acontecer, né? Mas quem não conhece a Deus, nem sempre está agradecendo, às vezes está reclamando, querendo colocar Deus numa situação que não era para colocar. Quem somos nós, irmão, para contender com Deus? Mas às vezes fala, puxa Senhor, a tua Bíblia fala, a tua palavra fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha como é que está. Quando na realidade, irmão, assim, não vai. Deus, por sua vez, não vai te abandonar. Agora, a gente tem que saber que o relógio é de Deus, o tempo é dele. As coisas acontecem na vontade dele, na hora dele, e não na nossa. Mas o que acontece? Acontece porque a Bíblia diz, fui velho, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O poeta Salomão diz assim, não me dá muito, nem um pouco. Me dá a quantia certa para cada dia. Sabe o que é isso? É você viver o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. Se hoje você fez o que tinha para fazer, cumpriu com suas obrigações, dobra o seu joelho e agradeça a Deus e fala assim, mais um dia está vencido, mais uma batalha vencida, está tudo bem, meus filhos estão dormindo, minha filha está dormindo, está tudo bem, não tem nada de ruim na minha casa, agora eu vou deitar. E Davi fala, em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É você deitar em paz, acordar em paz e dormir e saber que amanhã, se você tiver que acordar, vai ser para enfrentar mais uma batalha. Mas qual é o problema de enfrentar a batalha? O que tem de mais de enfrentar uma guerra, enfrentar um contrito, um conflito? Afinal de contas, que tipo de cristão, que tipo de guerreiro, que tipo de chamado você é? Você é daquele que espera em casa as coisas acontecerem, se não acontece, você fecha a porta do seu quarto e vai chorar? Ou você vai fazer das palavras de Davi a sua? Uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então presta atenção, uma coisa é você pedir atrás, fala, Senhor, estou precisando disso, vou à luta, não vou tentar te ajudar, porque isso aí não é certo, mas simplesmente estou aqui à sua disposição. Aonde o Senhor me enviar, eu vou. Se o Senhor falar que a minha bênção está do outro lado do mundo, eu vou do outro lado do mundo, só que eu preciso chegar para colocar as coisas aqui dentro de casa. O Senhor envia um jato, envia um avião, enfim, o Senhor vai providenciar os meios, mas eu sei que o Senhor vai providenciar. De que maneira eu não sei, de que forma eu não sei, porque estou em suas mãos, sua propriedade peculiar e exclusiva, estou a teu serviço, à sua disposição. Aleluia! É isso aí. É coisa assim, eu costumo dizer que ser crente não é difícil. Aleluia. Difícil é a maneira como você coloca as coisas para Deus resolver, né? Glória a Jesus. Eu lembro quando no Evangelho de Lucas, entenda bem, olha só, chegaram para Jesus, os saduceus falaram, olha, procura retirar-te daqui. Por quê? Porque Herodes está atrás de você, está procurando te matar, cara. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, fala para aquela raposa o seguinte, que hoje eu efetuo cura e expulso demônio, hoje e amanhã, somente no terceiro dia que a minha obra acaba. Ou seja, se ele quer me pegar, ele só vai pegar na hora que está estabelecido. E outra coisa, não vai ser ele que vai me pegar não, tá? Eu vou me dar para ele, é diferente. Porque pegar um cristão, irmão, derrotar um cristão cheio da unção, quem é que pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Não tem como, o cristão não perde, nem dormindo ele perde. Mas às vezes, poxa, eu não... Aí o cristão às vezes... O crente chega, mas estou mais aguentando, é muita luta, tanta dificuldade, olha como é que eu estou até acabado. Até o estudo da psicologia ela ensina de que, na realidade, o que deixa a pessoa feia não é a luta,
É falta de sono. Em outras palavras, você não é feio, só você dormir um pouco. Glória a Deus. Assim, não, mas eu durmo. Até demais. Não, deixa quieto, vamos pegar assim. Estou tentando te ajudar, não estou conseguindo. Então, não esquece. E Jesus, quando ele... É interessante que quando Jesus ele profere, ele... É batata. Certo. Ele chama Herodes de raposa, porque Herodes era realmente covarde, né? Se levantou contra muitos. Até agora. Então, mas é uma coisa interessante, irmãos. Contra o cristão não tem arma. Então, contra o cristão não tem ferramenta preparada. Nós estamos aí à disposição de Jesus, irmão. Agora não é qualquer lutinha, qualquer dificuldade, né, que vai nos tirar do nosso foco. Nós temos um alvo. Temos um alvo, temos um caminho. Quem é que vai nos tirar dele? Paulo fala. Quem pode nos separar? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aleluia! É por isso que eu gosto da A fome, a perseguição, né? A nudez, a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque estou bem certo que nem potestade, nem principado, nem anjo, nem porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, quero agradecer aos irmãos a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado. Quem recebeu